estamos, né, dando continuidade à nossa mensagem desta manhã. Hoje nós vamos dar continuidade ao livro Mente, Caráter e Personalidade. Hoje nós estamos no capítulo 13, com o tema Alimento para a Mente, com a nossa irmã Sandra Abreu, da SPA, a palavra. Amém, irmã Sandra? Seja bem-vinda. Amém, minha irmã, obrigado. Bom dia a todos os presentes. Sou muito grata por estar aqui. Sei que eu não sou uma boa mensageira, mas fui escolhida para passar essa mensagem, que vocês possam orar em seus corações, para que Deus possa me fazer apenas uma ferramenta usada em suas mãos, mas que Ele possa fazer todo o trabalho e que tudo seja para a honra e glória dEle. Esse é meu desejo. Que tudo seja conforme a sua vontade. Então, como a irmã Rita falou, o tema de hoje é alimento para a mente. Então, será se nós estamos alimentando nossa mente igual é para nós estarmos alimentando? Então, no decorrer do estudo desse capítulo, que está sendo uma leitura maravilhosa desse livro, iremos estar identificando se realmente estamos alimentando da forma correta, da forma que agrada a Deus ou não. Então, eu escolhi um texto bíblico que se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, que diz assim: Por isso, cingido o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então, começando aqui, fala que sábio progressos vezes abuso. Será se nós estamos realmente usando os nossos talentos da maneira correta, com sabedoria, ou nós estamos abusando deles? Então, Deus nos concede talentos a fim de que os aperfeiçoamos, não para deles abusarmos. A leitura imprópria provê uma falsa educação. O poder da resistência e a força e a atividade do cérebro podem ser diminuídos ou aumentados segundo a maneira na qual são empregados. Então, se nós não escolhemos a leitura correta para que possa ser alimentado o nosso cérebro, então, ao invés de estar nos ajudando, pode estar nos prejudicando. Então, ao invés de ser uma leitura boa para nós, ela é uma falsa educação e não faz bem para nós. Alimento saudável para a mente. A leitura limpa e sã será para o espírito o que é para o corpo o alimento saudável, a vez de tornar-vos assim mais forte para resistir à tentação, formar bons hábitos e proceder segundo os retos princípios. Então, da mesma forma que nós devemos escolher bons alimentos para que nosso corpo esteja firme naqueles dias más, também nós devemos ter sabedoria ao escolher qual tipo de leitura iremos estar lendo, porque tanto ela pode fazer bem, como ela pode também nos prejudicar o nosso corpo. E nós devemos guardar as avenidas da alma, devemos ficar muito atentos se nós estamos guardando corretamente as avenidas da alma, pois temos uma obra a fazer, a fim de resistirmos à tentação. Aqueles que não querem ser presos dos ardis de Satanás devem bem guardar as entradas da alma, devem evitar ler, ver ou ouvir aquilo que sugira pensamentos impuros. Então, devemos ficar muito atentos, muito vigilantes, se aquilo que estamos lendo ou ouvindo não venha estar trazendo pensamentos impuros, que é para a desonra de Deus e vai prejudicar a nossa comunhão com Ele. Devemos ficar muito atento, vigilante. Diz Paulo: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo é puro, tudo que é puro, tudo que é amável, o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, pensai. A irmã Betinha está com o microfone ligado, fica interrompendo a apresentação.
Deixa eu lá um pouco. Obrigada. Isto exigirá oração fervorosa e incessante vigiar. Devemos ser auxiliados pela influência permanente do Espírito Santo, que extrairá a mente para cima e habituá-la a ocupar-se com coisas puras e santas. E devemos fazer estudo diligente da palavra de Deus, como purificará o mancebo ou seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração, diz o salmista, para eu não pecar contra ti. Então, quando nós meditamos, estudando a palavra de Deus, então nós vamos estar guardando em nosso coração e o Espírito Santo, ele não vai fazer nós lembrar algo que a gente nunca estudou. Então, se nós estudamos no momento certo, iremos estar lembrando, guardando em nossos corações, iremos estar repreendendo o mal que possa chegar até nós através daquelas palavras que nós estudamos na palavra de Deus, que é o estudo mais correto para nós, principalmente nesses dias que tem muitas tentações para nós, para nossos jovens. Então, quando nós meditamos dia e noite na palavra de Deus, nós estamos firmes, seguros contra as tentações do inimigo. O caráter revelado pela escolha da leitura. Então, a natureza da experiência religiosa de uma pessoa revela-se na espécie dos livros que ela prefere em seus momentos de lazer. Então, hoje em dia a gente já não se fala mais livro, né? Muitas pessoas às vezes estão ali desocupadas, sem fazer nada, em vez de escolher um livro ou até mesmo pesquisar algo interessante, costumam estar mergulhado nesses vídeos impróprios que não faz bem para a alma. Hoje em dia a moda é esse negócio de TikTok, tem muitas coisinhas para poder estar invadindo a mente da pessoa. Então, esses momentos de lazer nós devemos estar aproveitando para, às vezes a pessoa vai para algum retiro, ao invés de pegar um livro, aproveitar, meditar ali no silêncio da natureza, tá em comunhão com Cristo, não. Aproveita, pega o celular, a primeira coisa que faz quando não tem internet é chegar na casa da pessoa e qual é a senha do Wi-Fi para estar conectado, em vez de desligar do mundo. Aí, às vezes, quer estar conectado, continuar conectado com o mundo, e isso não faz bem. Então, a mocidade deve viver em comunhão com Deus por meio de sua palavra. O que eu achei interessante aqui, que fala que aqueles cuja imaginação não foi pervertida pela leitura de ficção, onde achar a Bíblia o mais interessante dos livros. Hoje em dia, às vezes, a pessoa vai ler a Bíblia, fica com sono, se cansa, e acaba que deixa a leitura de lado. E às vezes, quando é uma leitura imprópria, às vezes começa a mergulhar e vai, eu quero terminar de ler esse livro, que é muito interessante, tem uma história muito interessante, história de romance, e acaba que aquilo não é legal, porque acaba que fica com a mente pervertida, isso não agrada a Deus. Livros que confundem a mente. Então, muitos dos livros que se acham empilhados nas grandes bibliotecas do mundo confundem mais a mente do que auxilia a compreensão. Os homens gastam grandes somas de dinheiro na compra de tais livros e anos de estudos, quando tem ao seu alcance um livro que contém as palavras daquele que é o alfa e o ômega da sabedoria. Então, a Bíblia, ela tem tudo que nós precisamos, porque quando nós compramos qualquer objeto feito pela mão do homem, todos eles vêm com manual de instrução para a pessoa que nunca pegou nele, vai estar lendo lá e vai saber como é que funciona, como deve usar. Então, a Bíblia ela é o manual de instrução do ser humano. Então, tudo que você precisar, conselhos, muitas coisas que você nem imagina, você vai encontrar na Bíblia. Então, Deus ele não criou a Bíblia à toa, ele criou a Bíblia porque sabia que tudo que o ser humano precisasse estaria ali na Bíblia para estar auxiliando. Então,
Somente o que adquirir esse conhecimento poderá, afinal, ouvir as palavras. Estais perfeito nele. Então, imagina, nós estamos estudando e estarmos ouvindo essas palavras do nosso Criador. Estamos perfeitos neles. Então, entendimento confuso. Então, quando a palavra de Deus é posta de parte, sendo substituída por livros que desviam de Deus e que confundem o entendimento no que respeita aos princípios do reino dos céus, a educação dada é uma perversão do que se entende por este nome. Então, em vez de ajudar, vai atrapalhar e a mente vai ficar confusa. Então, muitas pessoas às vezes deixam a Bíblia de lado e vai ler outros livros que ao invés de ajudar ele fica com a mente confusa e acaba que às vezes termina se desviando dos caminhos do Senhor. Então, unicamente os que cooperam com o céu no plano da salvação podem saber o que significa em sua simplicidade a verdade, a verdadeira educação. Então, Deus, através do seu Espírito Santo, ele está disposto de nos dar a educação que nós precisamos. Mas tudo só depende de nós buscarmos, examinar e estar cada dia mais disposto a fazer uma entrega a Deus através da leitura da sua palavra. Por isso que é muito importante quando a gente vai fazer a leitura da Bíblia, não é ler de qualquer jeito, mas sim fazer sempre uma oração antes, pedindo sabedoria e entendimento do Espírito Santo, que ele está disposto a nos dar. Então, despótico poder dos autores ateus, palavras do anjo instrutor. A mente humana ela é facilmente encantada pelas mentiras de Satanás, e essas obras produzem uma aversão à contemplação da palavra de Deus que recebida e apreciada assegurar a vida eterna ao recebedor. Vós sois criaturas de hábitos e deveis lembrar-vos de que os hábitos corretos são uma bênção, tanto por seu efeito sobre o vosso próprio caráter, como em sua influência para o bem em relação aos outros. Mas os hábitos incorretos, uma vez adotados, exercem um poder despótico e levam em cativeiro as mentes. Se nunca tivesses lido uma só palavra desses livros, desses autores incrédulos, estareis hoje muito mais aptos a compreender esse livro, que acima de todos os outros livros merece ser estudado e dar as únicas regras corretas acerca da educação superior. Então, a nossa mente ela é facilmente encantada pelas mentiras de Satanás. E quanto mais você pratica, mais você tem o desejo de estar alimentando a sua alma. A leitura de bons livros, e principalmente da Bíblia, é comparado a um alimento que você não gosta, mas você sabe que faz bem para você. Então, você vai passar a consumir aquele alimento, sempre a sua mente falando que aquele alimento é bom para você. Então, você vai sentir, com o tempo, você vai passar a gostar de se alimentar daquele alimento, porque você colocou na sua mente que é bom e você vai estar comendo com o tempo, sentindo aquele gosto prazeroso. Do mesmo jeito, se você se alimenta somente de livros que não faz bem para a sua mente, mas o seu corpo, que nós somos duas naturezas que está dentro de nós, uma lutando contra a outra, então aquela que mais você alimentar é a que mais vai prevalecer. Então, leitura superficial produz imaginação doentia, então isso não agrada a Deus. Há muitos de nossos jovens, as quais Deus dotou de capacidades superiores, deu-lhe mesmo os melhores talentos, mas suas faculdades se envenenaram, a mente ficou confusa e enfraquecida, e através de anos não experimentaram nenhum crescimento na graça e no conhecimento das razões de sua fé, porque condescenderam com o gosto da leitura de novelas. Tem tantas dificuldades a controlar o apetite de tais leituras
superficiais como o beberrão em controlar sua sede de bebidas intoxicantes. Então, tem muitos jovens que têm tantos talentos maravilhosos que poderia estar empregando na obra de Deus para que pudesse estar, através daquele entendimento, estar ensinando outras pessoas e vão se dedicar às leituras superficiais, para ser sábio nas leituras superficiais e não agradar a Deus e não edifica nada a sua alma. Então, tornaram-se fascinados e encantados com o alimento mental, tal qual as histórias incessantes, excitantes contidas em Cabana do Pai Tomás. Este livro foi um bem em seus dias aos que necessitavam de um despertamento em relação com as falsas ideias que entretinham sobre a escravidão. Mas nós estamos no próprio limiar do mundo eterno, quando semelhantes histórias não são necessárias no preparo para a vida eterna. Então, muitas pessoas estão entretidas nos contos ainda deste mundo, sendo que essa é uma armadilha do inimigo, sendo que poderia estar todos os anos fazendo a leitura bíblica e às vezes começa aquele projeto de fazer e acaba que vai deixando de lado, se interte com a leitura, e hoje em dia não é nem a leitura, mas celular, que hoje em dia é poucas pessoas que não têm na mão, que hoje em dia só não precisa você nem mais editar, você só fala e automaticamente já aparece ali o que você quer ver, ouvir. Então, livros que enfermam a mente, contos de amor e narrativas frívolas, excitantes, constituem outra espécie de livros, que são uma praga a todo leitor. Pode o autor atribuir boa moral à sua obra e, através de toda ela, entender sentimentos religiosos. Todavia, na maioria dos casos, Satanás está apenas trajando veste de anjo para mais eficazmente atrair e enganar a mente afetada grandemente por aquilo de que se alimenta. Os leitores de contos frívolos excitantes tornam-se inaptos para os deveres que têm pela frente, vivem uma vida irreal e não têm desejo de examinar as escrituras, a fim de alimentar-se com o maná celestial. A mente se esfraquece e perde o poder de contemplar os grandes problemas do dever, do destino. Aqui me fez lembrar, muitas pessoas hoje em dia já não querem mais ler a Bíblia porque diz que tem as novelas evangélicas, né? E acha que tudo está lá, só que na verdade lá nada mais é do que uma artimanha de Satanás, misturando um pouco de verdade com mais mentira do que verdade para enganar as pessoas. As pessoas acham que só em estar assistindo aquelas novelas já está aprendendo sobre a Bíblia. Muitos de nossas irmãs também estão encantadas com aquelas fascinantes histórias daquela novela estrangeira lá, que eu até esqueci o nome aqui, mas eu creio que Dorama. muitas... É a famosa dorama. Muitas pessoas dizem, não, mas não tem mal algum, porque lá não tem cenas sensuais. Mas, na verdade, nada mais é do que uma artimanha de Satanás para que possa prender a pessoa. Tem uma pessoa que ela me fala assim de uma forma tão assim, nossa, é um capítulo atrás de outro, que se a gente fosse conectar, a gente fica até curioso de assistir pelo menos uma temporada, né? E aí, toda vez, quase, quando essa pessoa chega, é tão tal que está encantada com o ator lá, a gente se conseguiu contato com esse ator, e é assim, a coisa que é lamentável. Mas a gente sabe que nada mais é do que uma artimanha de Satanás para enganar a pessoa. Aparentemente, não, é inofensivo, não faz mal nenhum. Mas a pessoa, em vez dele estar se dedicando ao estudo da palavra de Deus, para aprender mais e mais, que toda vez quando você faz a leitura do ano bíblico, vai aprendendo coisas novas, né? A pessoa está ali entretida na frente do celular ou da TV, assistindo a famosa dorama. Então, isso, na verdade, é uma ficção e pensamentos sensuais. O alimento mental em que se tem chegado a deleitar é apenas uma ficção, ou seja, mentira. É contaminador em seus efeitos, conduzindo
a pensamentos impuros e sensuais. Tenho experimentado sincera piedade por essas almas, ao considerar quanto estão perdendo com negligenciar oportunidade de conhecimento de Cristo, em quem se concentra nossas esperanças de vida eterna. Quanto tempo precioso é mal gasto e que poderia ser empregado em estudar o modelo da verdadeira bondade. Então, a pessoa perde tanto tempo na frente dessas telas, sendo que poderia estar enriquecendo mais ainda a sua vida espiritual e também ensinando outras pessoas. Deus nos dá a capacidade e sabedoria para que nós possamos estar empregando a favor da vida espiritual nossa e do nosso próximo, mas muitas pessoas estão muito acomodadas e não sentem mais essa necessidade. Então, a mente cai na imbecilidade, palavra de advertência a uma dona de casa inválida. Então, quantas e quantas donas de casa não estão inválidas? Através de anos, sua mente tem sido como um córrego múrmuro, quase tomado de rochas e mato, desperdiçando a água. Fossem suas faculdades controladas por altos propósitos, não seria você a inválida que é agora. Você imagina que deve ser tolerada em seu apetite caprichoso e suas excessivas leituras. A irregularidade causou desordem em sua casa e, se continuar, levará sua mente a cair em imbecilidade. O prazo concedido por Deus foi abusado e desperdiçado tempo de concessão divina. Então, Deus todos os dias nos dá uma oportunidade, se nós ainda não tomamos uma decisão de ser um exemplo para a nossa família, de convidar a nossa família para sentar à mesa, estar discutindo bons livros, a gente, cada dia que se passa, vai perdendo o prazo. E, a mesma forma que nós não sabemos o dia e nem a hora que Cristo virá, nós não sabemos também a hora que nós iremos partir. Então, todo dia momentos especiais que nós devemos aproveitar como se fosse o último dia. Então, nós somos a luz, nós somos o exemplo de nossos lares. Nós, mulheres, temos grande responsabilidade sobre a vida espiritual de nossa família. E se nós não sermos o exemplo, não ficarmos atentos, quantas e quantas famílias não estão destruídas, porque ao invés de nós se dedicarmos, às vezes nós quer cobrar, nós pede oração e tudo, mas será se nós realmente estamos fazendo nossa parte? Estamos dando um exemplo que nossos filhos precisam? Será se nós não queremos só cobrar de Deus e de nós não enxergamos que o maior dever é nosso? Então, Deus, ele vai cobrar de cada um de nós cada minuto que nós perdemos, ao invés de estar nos dedicando mais à nossa família. Então, ébrios mentais. Os leitores de contos frívolos e excitantes tornam-se inaptos para os deveres da vida prática. Vivem em um mundo irreal. Tenho observado crianças a quem se consentiu adquirir o costume de ler tais histórias, que em casa, que fora de casa, achavam-se inquietos, sonhadores, incapazes de conversar, a não ser sobre os assuntos mais triviais. Pensamentos e conversas religiosas eram inteiramente alheios ao seu espírito, cultivando o apetite pelas histórias sensacionais. Perverte-se o gosto da mente e o espírito não se satisfaz com menos que sejam nutridos com tal alimento prejudicial. Não posso imaginar impressão mais apropriadas para designar os que concedem com tal leitura do que a de ébrios mentais. Hábitos intemperantes na leitura têm sobre o cérebro um efeito idêntico àquele ébrios de intemperança no comer e no beber. Então, a criança que você dá somente alimentos como consideradas besteiras, será se ela vai se interessar pelos alimentos que agradam a sua vida espiritual? Não. Você tem que sentar com seu filho, estudar a lição
e dar o exemplo também, estudando a sua, para que ele também possa se interessar e ver em você um exemplo. Mas muitos preferem, cada qual pega um celular, um fica para um lado, outro fica para o outro, e fica difícil de nossos filhos seguir o exemplo de quem poderia dar um exemplo e não está sendo um exemplo adequado. Então, exagerada condescendência que é pecado. A exagerada condescendência no comer, beber, dormir ou ver é pecado. Então, devemos ficar atento como é que está a nossa vida no comer, no beber, no dormir. Será se estamos dormindo na hora certa para que possa também incentivar nossos filhos também a dormir na hora certa, ou será que estamos ficando até tarde da noite fazendo o que não deveria fazer, vendo ou lendo coisas impróprias? Então, a harmonia, a ação sadia de todas as faculdades do corpo e da mente dão em resultado a felicidade. As faculdades da mente devem exercitar-se em temas relacionados com nossos interesses eternos. Isso será conducente à saúde do corpo e do espírito. Então, sobrecarregar a mente de coisas que não faz bem para o nosso espírito não vai fazer bem. Então, não ao estudar, ao estudante que deseja fazer um trabalho de 2 anos em um, não se deve permitir fazer como ele próprio entende. Então, às vezes a pessoa vai deixando para estudar a Bíblia depois, quando pensa que não, já está quase no meio do ano e quer fazer a leitura atropelada, fazer em cima da hora ali, em vez de ler 4 capítulos por dia, já quer ler 8, quer ler mais de 8, porque acha que para poder acompanhar, para fazer dentro de um ano, sendo que se você não consegue ler dentro de um ano, pode ler dentro de 1 ano e meio, dentro de 2 anos, o importante é você estar lendo e estar compreendendo o que você está lendo. Então, devemos também ficar atento às nossas conversas no cotidiano. Às vezes, não é legal você estar na roda de pessoas que, ao invés de estar conversando sobre o assunto da mensagem do dia, às vezes está sendo mexeriqueiro, bisbilhoteiro, e falando coisas que não agrada, está causando boatos, e às vezes falando até falso testemunho contra o seu próprio irmão. Então, isso não é agradável aos olhos de Deus. Então, mulher cuja vista dos olhos pervertido o coração, embora possuindo excelentes qualidades naturais, está sendo atraída para longe de Deus por suas amigas incrédulas, parentes que não amam a verdade e não simpatizam com o sacrifício e abnegação que tem de ser feito por amor à verdade. Então, nós devemos ficar atentos qual as amizades estamos escolhendo, se aquelas amizades está fazendo para bem para nossa vida espiritual, ou se não está sendo agradável aos olhos de Deus. Então, também nós devemos ser uma influência ao invés de ser influenciado. Então, nós devemos ficar atentos quais são os sons e as vistas e influência que desmoralizam. Então, há razão para a profunda solicitude de vossa parte por vossos filhos, os quais estão em fase de tentação a cada passo. É-lhe impossível evitar o contato com mais associação. Contemplarão imagens e ouvirão sons, e estarão sujeitos a influências desmoralizantes que, a menos que delas se guarde inteiramente, imperceptível, mas seguramente lhe corromperão o coração e deformarão o caráter. Então, o que é muito importante estarmos educando nossos filhos em casa? Porque eles, queiram que não queira, no dia a dia dele, eles vão estar ouvindo músicas, vendo algo que possa ser impróprio, até mesmo nas escolas, no seu cotidiano. Então, por isso que é muito importante nós estarmos sempre com atenção o que nossos filhos vê, ouve ou o que eles estão aprendendo. Então, devemos fazer o quê? Nós devemos estar com os olhos fitos em Cristo a todo tempo,
e sendo sempre bom exemplo em nossos lares. Então, quando tomou sobre si a natureza humana, Cristo ligou a si a humanidade, um vínculo de amor que jamais pode ser partido por qualquer poder, a não ser a escolha do próprio homem. Satanás apresentará constantemente engodos para nos induzir a romper esse laço, escolher separar-nos de Cristo. É aqui que temos necessidade de vigiar, lutar, orar para que nada nos seduza a escolher outro Senhor. Pois que estamos sempre na liberdade de o fazer, mas conservemos os olhos fitos em Jesus, e Ele nos preservará. Olhando para Jesus, estamos seguros, coisa alguma nos poderá arrebatar de suas mãos. Contemplando-o constantemente, seremos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito Santo. Então, que Deus possa estar cada dia mais nos ajudando, mas nós devemos fazer nossa parte. Então, que Deus possa estar cada dia mais com cada um de nós. Em nome de Jesus, agradeço a oportunidade. Amém. 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 Mensagem maravilhosa. Amém. Mensagem maravilhosa. Está aí, né, a dica, que Deus possa abençoar a nossa irmã Sandra, né? Esse livro, Mente, Caráter e Personalidade, está sempre nos dando esse puxãozinho para o estudo da palavra do nosso Deus, que Deus possa cada dia mais nos motivar para esse estudo mesmo, porque nós só vamos ter uma preparação se realmente nos dedicarmos à palavra do nosso Deus. Que o nosso Deus continue abençoando nossa irmã Sandra, todos aqui presentes, que cada dia mais possamos sentir esse desejo e a necessidade de estudar a palavra do nosso Deus.